Terceiro trimestre de 2024 de BB Seguridade. É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA. E hoje a gente vai conversar sobre uma das melhores, se não a melhor, seguradora listada na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Ela tem a sua parceria, ou melhor dizendo, o seu controle dentro ali do Banco do Brasil, que é uma estatal, mas isso aí não preocupa muito a gente não, tá? Os seus resultados estão cada vez mais sólidos, previsíveis e a remuneração continua sendo muito agradável. Mas vamos trazer aqui alguns detalhes para vocês entenderem como é que foi, não somente o terceiro trimestre, mas também olhar um pouquinho sobre os 9 meses acumulados deste ano. Só para a gente poder manter aqui o nosso praxe, isso aqui, nada nesse vídeo vai ser uma recomendação, embora eu possa fazer. E você que está dentro ali do nosso Clube VDA tem acesso sim a algumas recomendações, alguns relatórios efetivamente escritos. Às vezes a gente coloca alguns áudios resumindo ou dando algumas impressões pontuais de um balanço ou de algum fato relevante. Enfim, dentro do Clube VDA, por menos de R$1 por dia, você consegue ter muito mais informação, inclusive até mesmo lives semanais aqui com a gente. Mas vamos ao que interessa. De maneira bem geral, pegando aqui os próprios destaques desse trimestre e também dos 9 meses acumulados, a gente percebe que, de fato, tivemos um lucro líquido crescendo quase 10%. E aí tem aqui aquela questão do lucro líquido gerencial e o próprio lucro líquido. Aqui a gente não vai ficar trabalhando tanto as duas linguagens, a gente vai focar um pouco mais no lucro líquido gerencial, que reflete um pouco mais sobre o resultado da própria companhia, crescendo aí 5,7%, pensando nos 9 meses acumulados, e mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é um crescimento robusto, muito interessante. Não vou ficar lendo aqui muita coisa, porque a gente vai falar sobre vários aspectos aqui pontualmente, mas, de todo modo, é interessante olhar aqui nas principais linhas aqui, seguros, previdência, capitalização e, por que não, também a corretagem. Praticamente tudo nós tivemos um crescimento, e foi um crescimento que não foi apenas tímido, mas ele foi estrutural. E isso é legal a gente falar, porque tivemos alguns pequenos tropeços, como por exemplo, muita gente está perguntando em relação ao segmento rural, né, já que nós tivemos vários acontecimentos, secas, queimadas e etc., que de fato prejudicaram um pouquinho a BB Seguridade, mas a gente vai entender um pouco mais do modus operandi, e no final das contas você vai entender que esse impacto, na verdade, ele tende a ser muito pequeno. Mas, sem tergiversar muito, pegar aqui, como a gente está falando de uma empresa puramente de serviços, a experiência do cliente sempre vai ser um ponto que a gente vai abordar aqui com vocês. NPS crescendo 3,4 pontos. Gostaria que eles colocassem qual que é o NPS, né? Apenas um aumento não significa muita coisa, mas enfim, reclamação em queda e a redução do churn. Para quem ainda tem alguma certa dificuldade com essas palavras, não se preocupe, mas guarde a ideia aqui. Churn, em linhas gerais, é o seguinte: quanto menor, melhor. Se você tem um churn muito elevado, aquele cliente acaba virando um seu assinante, ele acaba comprando algum produto seu, algum serviço, e em pouco tempo ele acaba saindo. Ou seja, não é criado um vínculo, uma fidelização. Redução de churn, portanto, em empresas de serviços, é sempre fundamental você ficar de olho. Você pode ver, por exemplo, em serviços de telefonia, como a própria Vivo e outros mais por aí. Ok? Mas vamos adiante. Esse aqui é o que eu mais gosto. Então, se você for olhar aqui o acumulado de um ano para o outro, nós estamos com um leve crescimento, nada muito espantoso, mas sim um crescimento. E olhando aqui também, pegando apenas os trimestres, né, o terceiro tri do ano passado com o terceiro tri deste ano, praticamente em linha. Não me preocupa muito, tá tudo certo. A gente vai entender com um pouco mais de calma o porquê que deu uma certa, digamos, estacionada aqui. Um aspecto legal da gente poder abordar é a participação do resultado financeiro na BB Seguridade. Lembra, a empresa BB Seguridade, a primeira coisa que você tem que formar na sua cabeça é a ideia de um pêndulo, tá? Ou melhor dizendo, um pêndulo talvez seja uma imagem complementar, mas uma gangorra. Você sempre vai ter um resultado operacional e um resultado financeiro acontecendo. Se um sobe, o outro tende a descer. Se um sobe, o primeiro tende a descer. Tá? São eventos contrários. E no final das contas, como a gente é um investidor de todo esse negócio, perceba que se um está tendo um grande desempenho e o outro está tendo um desempenho um pouco menor, na média está tudo bem e vice-versa. Por isso que o resultado dele é tão pouco volátil. Ele oscila pouco de maneira geral.
Isso é muito legal você ter essa percepção na cabeça, porque traz a ideia de previsibilidade de dividendos. Mas, se a gente for olhar aqui no terceiro TRI de 23 com o de 24, lá atrás nós tivemos ali uma participação do resultado financeiro de mais de 22%, algo relativamente importante. E agora nós fechamos com apenas 17%. Esse mesmo comportamento foi observado no acumulado dos 9 meses, tendo uma redução. Mas até aí, sem problema nenhum, ok? Bom, vamos avançar um pouquinho mais, e agora que eu fiz uma leitura muito rápida desses slides, a gente vai entrar com um pouco mais de conteúdo para vocês. Esse gráfico talvez seja o mais importante para você entender se você gosta da BB Seguridade ou se você tem interesse em estudar e investir. Saiba que aqui, essa imagem, você consegue resumir muita coisa daquele balanço trimestral. Nesse caso aqui, a gente está falando do acumulado dos 9 meses. Então, vamos lá. O que mais favoreceu o resultado operacional que a gente está conversando? Por que nós tivemos um aumento de mais de R$500 bilhão? Principalmente por conta de prêmios retidos, e a gente vai diferenciar um pouco disso. Fique tranquilo em relação ao segmento rural, porque talvez, se você ainda não conhece muito bem como é que funciona a relação de uma seguradora com resseguradora, daqui a pouquinho você vai entender. As corretagens, a BB Corretora teve um resultado muito expressivo, e a Brasilprev também. Antes de a gente continuar, lembra, né, a BB Seguridade, na verdade, ela é uma holding. A Brasilseg representa mais de 70% dos resultados, a Brasilprev um pouco mais de 18%. Então aqui a gente já está falando já de praticamente um pouco mais de 90%. Todas as outras linhas meio que não faz tanto sentido você ficar se aprofundando. Até pode olhar, não tem problema nenhum, mas em termos de estudo eficiente, aquilo que mais vai te trazer resultado, se você olhar a Brasilseg e a Brasilprev, seu trabalho já está feito aqui na BB Seguridade. Tudo bem? De todo modo, a sinistralidade que também teve uma redução, pensando na Brasilseg, isso favorece, isso aumenta o resultado. Redução de sinistralidade aumenta o resultado da empresa. Comissionamento, e aqui você fala assim, pô, comissionamento, ok, comissões, né, nas vendas que são realizadas, teve um resultado negativo. E olha só que legal você entender essa correlação. Como você teve um aumento de venda desses produtos, porque nós tivemos mais prêmios e tudo mais e tal, você vai ter então um maior gasto com comissionamento. Então, de maneira bem simples, se você está aumentando a sua receita nesses prêmios, obviamente que isso vai ter uma receita associada com uma despesa maior, um custo maior, uma comissão maior. Então isso aqui tende realmente a não ser tão ruim assim. É porque ele é só um reflexo daquilo que está acontecendo de bom na empresa. Só que se você tem um comissionamento um pouco maior, o que acaba diminuindo o resultado da empresa, na realidade, as corretagens tendem a ser um pouco mais elevadas, porque tudo isso aí é feito no ambiente da BB Corretora. De modo que, na hora que você olha a BB Corretora ajudando com mais 238, e aqui a parte de comissão atrapalhando com 96, você tem ali em torno, vai exagerando aqui, uns 140 milhões positivos de toda essa operação. Então não é algo tão ruim não. No final do dia, isso aqui é um bom casamento. E também outros demais componentes que eles também nem entraram muito na questão aqui para a gente tentar explorar com mais calma. Então tá tudo certo. Já o resultado financeiro em relação aos 9 meses do ano passado acabou atrapalhando em mais de 200 milhões. Basicamente, nós estamos vivendo um momento de marcação a mercado. Para vocês entenderem, a gente pode até fazer um vídeo específico falando sobre essa questão. É muito intrínseco à renda fixa, então foge bastante do nosso estudo aqui, do Vida de Acionista, mas como é um complemento que tem aplicação nos nossos negócios, se você quiser, deixa aqui nos comentários que a gente faz esse vídeo extra. Mas em linhas gerais, o resumo da ópera é: quando você tem um aumento de taxa Selic em produtos pré-fixados de renda fixa, você tem uma marcação ao mercado negativa. E é isso que a gente está vivendo nesse momento. Portanto, olhando o que a gente está vivendo hoje, isso aí trouxe um resultado de menos 117 milhões. Ao passo que no ano passado, a Selic estava com outro comportamento e acabou ajudando a gente com mais 97 milhões. Foi completamente o oposto. Então, se a Selic cai, a marcação de mercado ajuda a gente,
e se a Selic sobe, a marcação de mercado é um efeito que vai acabar atrapalhando a BB Seguridade. Mas tudo sob controle, sem comprometer todo o resultado da empresa, até porque nós tivemos um aumento aí do resultado acumulado do seu lucro, pensando nos 9 meses. Agora indo um pouco mais com detalhes, e eu sei que vocês gostam disso, vamos olhar aqui a Brasilseg em linhas bem gerais. Primeira coisa que você tem que lembrar, olhe um pouquinho para o histórico. O terceiro TRI de 2023 foi o mais forte da história, pensando na Brasilseg. Então o que a gente espera nesse trimestre? Ou estabilidade ou queda, porque a nossa base de comparação foi ali com o recorde do ano passado. De todo modo, nós olhamos aqui que o crescimento em termos de prêmios emitidos, ele foi, na verdade, uma diminuição de 5%, e os prêmios emitidos, mesmo assim, eles tiveram um sutil aumento de 1%. Ixi, Bruno, mas o prêmio emitido não é a primeira linha lá, como se fosse uma receita que vai entrar toda ali na cadeia da seguradora, você depois vai ter o prêmio retido, e aí depois você tem que colocar outras variáveis, enfim, até chegar no lucro. Se a primeira linha ali, lá o início de toda essa cadeia lógica, cresceu apenas 1%, será que isso não vai atrapalhar tanto o resultado? Bom, se a gente for olhar aqui o acumulado, a última linha, na verdade, que é o lucro líquido, ele cresceu 9%. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? Em outros vídeos aqui do VDA, em outras lives, a gente já explicou a diferença de prêmio emitido e prêmio retido. Não vou ficar sendo prolixo aqui, mas você que é do Clube VDA, se ficou com alguma dúvida, dá uma olhadinha na nossa live específica que nós fizemos recentemente sobre seguros. E se você não é membro do Clube VDA, se inscreve, tira o escorpião do bolso, como o pessoal fala, aceita aí pagar pelo menos um mês só, aí você vai ter acesso a todo esse ecossistema e você vê se vale a pena ou não continuar sendo o nosso assinante. De todo modo, quando a gente pega a questão de prêmio emitido, tivemos um aumento de 1% só, mas o prêmio retido, que é efetivamente o que interessa, da Brasilseg, ela cresceu 8%. Maravilhoso, é isso que a gente quer realmente. E agora você vai entender, e esse é um conteúdo extra, do porquê que no seguro rural, essa questão do prêmio emitido, tendo um crescimento muito pequenininho, não preocupa tanto a gente. Usa o racional comigo. Se você tem várias linhas que você fornece o seu serviço de seguros, algumas linhas extremamente rentáveis e com baixo risco, e outras linhas rentáveis também, porém com um risco associado maior. Aonde que você vai querer dividir esse risco? Naquilo que tem pouco ou que tem muito risco? Eu sei que parece óbvio, mas aqui a gente precisa entender, tá? Nessa parte de seguro rural, obviamente a sinistralidade é muito maior. Então o que a BB Seguridade acaba fazendo de um jeito muito inteligente? 78% do prêmio emitido, ou seja, quase 80% do que ela recebe, ela acaba repassando para uma resseguradora. E por que isso? Eu estou falando mais do ramo agrícola, tá? Só para a gente organizar direitinho aqui o nosso assunto. Por quê? Porque sabe que ali existe um potencial de rentabilidade muito alto, mas também nós temos um risco muito grande. Até porque BB Seguridade conhece muito bem a nossa origem, muito relacionada ao setor agrícola, quebra de safra, alterações de clima e por aí vai. Então não tem problema nenhum, meio que na realidade nós ficamos no 0 a 0, porque o que fica para a BB Seguridade? A diferença entre o que ela paga para a corretora e o que a BB Seguridade recebe de comissão do resseguro. Então pensando aqui, o cliente ele vai pagar ali, vai ter toda uma questão transacional, e a BB Seguridade, ela vai ter que, obviamente, distribuir parte desse, entre aspas, potencial lucro com a sua resseguradora. A diferença nesse meio do caminho acaba ficando para a BB SE. Agora, o grande ponto qual que é? É você observar do que ficou de prêmio retido. O prêmio retido é o que vai sobrar depois que a gente já discutiu com a nossa resseguradora. E é por isso que quando você for estudar sobre essa grande empresa, essa grande holding do ramo de seguros, olhe sempre os prêmios retidos. Dá uma olhadinha de 5 segundos nos prêmios emitidos, mas olhe mesmo nos prêmios retidos. É ali que está o ouro. E aqui nós tivemos um crescimento de 8%. A partir dessa explicação você já começa a entender um pouco mais o porquê que oscilações de clima, quebras de safra e qualquer outra eventualidade que aconteça no segmento rural não impacta tanto assim a BB Seguridade, porque ela divide boa parte do risco com a resseguradora. E o restante de todos os outros negócios, a empresa tende a não dividir com resseguradoras, porque são extremamente rentáveis, porém com um risco associado muito pequeno.
Entendeu aqui esse lance de estratégia? Pois é muito bacana, né? Bom, enfim, só para a gente relembrar também o que é o índice combinado, que você vai geralmente olhar no final das contas na Brasilseg. Nós estamos tendo aqui uma pequena queda, bem suave mesmo, tá tudo bem, até porque ela é a combinação da sinistralidade, do comissionamento, das despesas gerais administrativas. Quanto menor o índice combinado ampliado, que incorpora também o lado financeiro, né, da BB Seguridade, da Brasilseg em específico, melhor para a gente, ok? Então, se está tendo queda, a gente fica feliz. Avançando agora para o segundo braço mais importante, porém bem menor, que é a Brasilprev. Aqui a gente vai estar falando mais, obviamente, de outros produtos relacionados à Previdência. Então eu queria só trazer para vocês uma percepção aqui sobre captação líquida, que é algo que geralmente eu não falo muito, e também sobre a taxa de gestão. E o Rafael Sperendi, que é o CFO da empresa, trouxe para a gente um aprendizado muito legal. Por que que nós tivemos aqui, entre o terceiro TRI de 23 e o terceiro TRI de 24, uma queda tão expressiva da captação líquida? Pensa só, se você está tendo um aumento de taxa Selic, existe uma potencial maior volatilidade dos negócios, do mercado financeiro como um todo, então você acaba fazendo um resgate, tira dessas previdências e você pode colocar em produtos de renda fixa mais conservadores, mais tranquilos, já que está te remunerando um pouco mais. Então isso explica a grande queda aqui de captação líquida. E aí você fala assim, pô Bruno, mas será que, caiu pela metade? Será que não foi muito agressivo não? Pensa no terceiro TRI de 23. A Selic, na verdade, ele estava caindo. Então, o movimento ele é contrário. Se a Selic está caindo, você tende a ter um deslocamento maior para a captação líquida maior. Ok? Mas ainda assim, se a gente for olhar no consolidado, nós estamos aqui tendo um acúmulo, um crescimento ali de 8%. Perfeito, ótimo, é isso que a gente quer. Vou falar um pouquinho sobre taxa de gestão, que também tem um pouquinho a ver com essa percepção de macroeconomia. E vejam que aqui a gente fala muito pouco, até porque a relevância, no final das contas, a gente está com mais atenção no negócio, e não aonde apenas ela está inserida, embora não seja interessante ignorar isso. Mas aqui a taxa de gestão, como você tem mais produto conservador, acabamos de falar aqui em cima, olha como que as coisas começam a se correlacionar, você tende ali a ter uma taxa de gestão menor. Então, é algo que acaba se equilibrando dentro da BB Seguridade, dentro em específico ali da Brasilprev. Tudo bem, mas também sem nenhuma preocupação, até porque pegando o acumulado aqui e também mesmo o próprio trimestral, nós tivemos um crescimento razoável. Ok? Bom, enfim, aqui a Brasilprev apresentou uma queda expressiva do seu lucro acumulado, mas no trimestre ela teve um crescimento razoável ali de um pouco mais de 10%, chegando aos seus 13% mais em específico. Vamos falar agora sobre o Guidance, que é um assunto muito comentado e muita gente veio mandar mensagem para mim sobre essa questão aqui da revisão dos prêmios emitidos da Brasilseg. Você que já assistiu esse vídeo e chegou até aqui, já entendeu o porquê que necessariamente esse Guidance de prêmios emitidos não é tão relevante assim para o negócio. Mas é claro que a gente tem que falar que o segmento rural aqui bateu com força e aí eles tiveram que revisar isso para uma métrica entre 0 e 3%. Eles estavam imaginando algo muito maior, né? De 8 a 13, mas não tem jeito, a realidade é o que ela é. Quando a gente pensa aqui em resultado operacional não decorrente de juros, né? Então aqui mais aquela parte core, mais principal do negócio como um todo, já um dos motivos que explicam esse excelente desempenho indo até acima do que eles estavam esperando é a queda da sinistralidade. Agora, uma informação importante, bem interessante, que foi falada durante a sessão de perguntas e respostas, é que eles esperam, existem vários modelos preditivos, uns melhores, outros piores, mas alguns modelos mostram que para o ano de 2025, aquelas adversidades, aqueles eventos climáticos tendem a ter um impacto neutro, o que é muito bom, o que traz para a gente aqui uma percepção de aumento dos prêmios emitidos da Brasilseg para 2025. Mas vamos ver como é que a coisa vai caminhar até lá. E para finalizar aqui, vou pegar um gráfico de um parceiro nosso, que é o Investidor 10, e aqui é mais uma reflexão do que necessariamente algum dado mais técnico, mais complexo para você. Vamos pegar ali pós-pandemia, que foi um ano muito complicado, né? E o ano de 2021 também não estava nada resolvido ainda, mas na hora que você olha esse gráfico, de maneira bem rápida, tá? Você percebe aqui uma taxa de crescimento, né? Um crescimento muito bom do lucro líquido. Beleza.
Mas você entende o quanto que está aumentando aqui? Eu falo isso porque eu mandei essa imagem para algumas pessoas e elas falaram assim, deve estar aumentando um pouco. Vamos avançar um pouco mais nisso aqui e presta atenção nesse eixo aqui, o eixo vertical. Em 2020 e 2021, eles estavam lucrando algo em torno de 4 bilhões. Então, em linhas bem gerais, 4 trimestres, em média, 1 bilhão por trimestre. Agora, vamos voltar um pouquinho lá no nosso slide inicial. Nesse trimestre, nós lucramos 2,2 bilhões de reais. Mais do que dobrou. Mas vamos voltar lá para o gráfico. Olha como é que foi em 2022. 6 bilhões. Para quem está com uma certa dificuldade, um aumento de 50%. É um absurdo. Tá? De um ano para o outro, isso aqui é muito grande. E depois, para o ano de 2023 e potencialmente para o ano de 2024, nós tivemos, tudo bem, até que estagnou um pouquinho aqui, ok? Mas nós estamos falando aqui, em relação a 2020 e 2021, mais 50% de crescimento. 50% mais 50% costuma ser 100%. De 4 bilhões, nós estamos em 8 bilhões, numa diferença ali de 3, 4 anos. Agora você vai entender o que eu quero falar para vocês. Como é que algumas pessoas ainda têm coragem de separar o mercado brasileiro em empresas de crescimento e empresas de dividendos? Não faz o menor sentido isso, pessoal. Eu vou tentar conversar com um pouco mais de calma. Me diz como é que esse negócio é considerado de dividendos, porque ele paga muito dividendo mesmo, algo em torno de 9 a 10%, pensando para o ano de 2025, pelo menos é a nossa projeção aqui no VDA, mas pensa só, como é que esse negócio dobra o seu lucro em 3, 4 anos aproximadamente? Foi o exemplo que eu usei aqui, e você tem coragem de falar que esse negócio não está crescendo. Bruno, você talvez esteja sendo um pouco tendencioso. E se a gente voltar naquela imagem que você acabou de mostrar, 2016, 17 e 18, ela também lucrou em torno de 4 bilhões. Então, na realidade, não foi um crescimento de um ano para o outro. Tudo bem, você está certíssimo. Mas desde que começou a subir de maneira sustentável pós-pandemia, esse lucro está crescendo numa velocidade muito absurda. Eu não acho que vai continuar, né, que vai ser 12 bilhões daqui a um tempo, 10, 12, 14, não, acho que não. Mas tende a continuar crescendo de maneira sustentável, porque todas as linhas do negócio estão com excelente qualidade. Eles efetivamente sabem fazer dinheiro aqui no Brasil. Tem até programa de recompras que aumenta a sua remuneração e por aí vai. O grande ponto que eu quero que vocês entendam aqui é que, efetivamente, ficar discutindo uma empresa de crescimento ou de dividendos não faz o menor sentido. Não faz sentido. Talvez você queira falar empresas que pagam dividendos, ou melhor dizendo, proventos, e empresas que não pagam proventos. Aí eu acho muito mais sensato. Mas falar que empresa de provento, de dividendo, tende a não crescer, aqui no Brasil, meus amigos, o nosso mercado é muito, mas muito pequeno ainda. Então a gente está muito distante de ver um grande negócio, que ele é tão grande, já tão bem consolidado, que ele não vai conseguir crescer tão bem mais. E aí ele vai ficar apenas distribuindo dividendos. Eu não tenho essa percepção. E diante desse resultado que a gente trouxe para vocês também, eu quero que vocês entendam que toda empresa que paga bons proventos também é no Brasil uma empresa que cresce muito bem. Até porque nós temos aqui uma inflação muito triste, que machuca demais. E bons negócios têm que crescer mais do que a própria inflação. Então, nominalmente, ela vai crescer realmente a valores muito fortes, porque ela vence a inflação e ela ainda consegue ter uma sobra. Então, muito cuidado com esses termos que a gente acaba utilizando. Na minha visão, cabe um pouco mais empresa que paga provento e empresa que não paga. Aí depois você me fala a sua opinião. É isso mesmo que eu queria trazer para vocês e até o próximo vídeo.